Olá amigos, bom dia. Vamos seguir nossa jornada? Mas antes disso, eu gostaria de deixar um recadinho especial para você. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais para conhecer a palavra de Deus. Vou deixar aqui embaixo um curso de interpretação bíblica e também o curso do pastor Ivan Saraiva sobre oratória moderna, os segredos da oratória moderna. Tá ok? Mas antes de seguirmos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir a você que se inscreva nesse joinha que está aparecendo aqui do lado. Você ative as notificações para que você possa então ficar por dentro de cada vídeo que nós publicarmos aqui no canal. Antes de darmos continuidade aqui na nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Você deve se recordar que quando nós estudamos sobre o plano da salvação, nós vimos qual a condição em que nós estávamos e o que Deus fez para nos salvar. Entretanto, Jesus veio aqui nessa terra, ele andou entre nós, ele curou as pessoas, muitas coisas que Jesus fez. Mas uma das coisas que ele fez, que era o seu objetivo, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele havia dito para os discípulos que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas Jesus ressuscita, ele então retorna ao céu. E quando ele retorna ao céu, ele começa uma obra de intercessão por cada um de nós para que sejamos salvos. Isso você ainda vai compreender mais para frente. Antes de subir ao céu, ele deixou uma promessa para os seus discípulos. E essa promessa é que ele em breve voltaria. Ele apontou alguns sinais que aconteceriam quando ele estivesse perto de voltar. E esses sinais já estão acontecendo nos nossos dias. Então eu gostaria de falar sobre esses sinais para você, que você fique atento, você fique alerta, compreenda o tempo que nós estamos vivendo. E então vamos falar de maneira bem clara sobre a volta de Jesus. Jesus se encontrava no Monte das Oliveiras. E os discípulos, curiosos sobre algumas palavras que Jesus havia proferido sobre a destruição do templo, eles então agora fazem uma importante interrogação para Jesus. Eles perguntam para ele: Senhor, mas quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, versículo de 1 a 3. E Jesus não respondeu para eles naquele momento. Entretanto, em um momento posterior, eles se reuniram e Jesus começou a falar para eles. Ele pontuou vários sinais que aconteceriam antes da sua volta, que indicariam a brevidade do seu retorno a esta terra. E no livro de Mateus, no capítulo 24, dos versos de 6 a 14, na verdade, todo o capítulo 24 ele vai nos mostrar de maneira muito clara alguns sinais que apontam o breve retorno de Jesus Cristo a essa terra. Dentre esses sinais, eu gostaria de destacar aqui alguns para você. Nós vamos encontrar dentre esses sinais alguns tais como sinais no mundo físico, sinais no mundo social, sinais no mundo religioso, sinais que aconteceriam também nos céus, entre as estrelas. E esses sinais eles já aconteceram, estão acontecendo e eles ainda vão acontecer. Então a menção aqui a eles é muito importante para que você entenda o tempo que nós estamos vivendo. Mas muitas pessoas geralmente se perguntam: oxe, mas esses sinais eles não estão acontecendo já faz um bom tempo? É claro que estão. Mas Jesus deixou também de maneira muito clara que, à medida que se aproximasse o seu retorno, esses sinais aconteceriam de maneira mais intensa e eles iriam se intensificando para que nós compreendêssemos que aquela era a hora mais próxima ainda do seu retorno e, é claro, não fiquemos apenas ligados aos sinais, mas que nós possamos focar no alvo principal, que é o preparo. Além dos sinais, em um dado momento, Jesus também fala aos discípulos. No capítulo 14 de João, do versículo de 1 a 3, ele faz uma linda promessa aos discípulos, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. É interessante que, ao mencionar o seu retorno, Jesus não deixou os discípulos perdidos no tempo. Jesus mostrou de maneira muito clara quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta. E o fato é, todos esses sinais que ele mencionou, eles estão acontecendo nos nossos dias. No livro de Atos, no capítulo 1, do versículo de 8 a 11, Jesus, reunido com os discípulos no Monte das Oliveiras, onde eles se encontravam, ele então ascendia ao céu.
Ele envia 2 anjos para confirmar a sua promessa aos seus discípulos, dizendo para eles que esse Jesus que dentre eles havia subido ao céu, ele viria da mesma maneira como eles o haviam visto subir. No livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7, diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O fato é, Jesus em breve voltará. Esse vai ser o maior acontecimento da história. E eu pergunto para você, você está preparado? Ou você está fazendo como fizeram os antediluvianos? Eles viam Noé pregando, eles viam Noé construindo a arca, mas eles fizeram-se surdos para a mensagem que Noé estava pregando, para a mensagem que Noé estava divulgando. E no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus chega um momento em que ele compara essa geração que antecederia a sua volta com a geração de Noé. Ele fala que os seus dias, os dias da sua volta, seriam iguais foram os dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E elas não perceberam até o momento em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e os levou a todos. Sabe, amigos, você observa que o início dessa crise que nós estamos vivendo agora recente, muitas pessoas ficaram assim, alarmadas e elas despertaram. Mas você observa que com o passar dos meses, com o passar dos dias, elas vão amortecendo, elas vão esfriando novamente, a sua fé parece que vai condicionando-se a essa realidade. Chega um momento em que o nosso coração ele está amortecido, está endurecido e nós não conseguimos compreender, ter uma visão mais elevada dos fatos que aí estão diante de nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção de maneira muito especial e dizer para você que logo, logo nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E eu gostaria de fazer um apelo especial ao seu coração. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 30, eu gostaria de compartilhar com você. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Sabe, essa daqui, ela é uma verdade presente. E quem sabe nesse momento eu esteja falando a alguém que se encontra longe de Deus. Eu não digo longe da igreja, eu digo longe de Deus. Porque é muito fácil nós estarmos mesmo na igreja, mas nós nos encontrarmos longe de Deus. A promessa que Jesus fez, ela logo, logo vai se cumprir. Porque Ele nos mostra que esses sinais que antecederiam a sua volta, eles se dariam de maneira a nos alertar, a nos abrir os olhos, a nos despertar, para que nós nos preparemos para o encontro com o nosso Senhor. O fato é, você vai estar preparado quando Jesus voltar? Esse vai ser o maior acontecimento da história. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 a 16, nos diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, o céu vai se recolher como um pergaminho quando se enrola. E todos os reis da terra, os grandes, os poderosos, os ricos, os comandantes, os escravos e os livres, aqueles que não se prepararam, eles vão fugir da presença do Senhor. Quando Jesus voltar a essa terra, haverá apenas 2 grupos de pessoas. Aqueles que viram os sinais e se prepararam. E haverá também aquele outro grupo que viu os sinais, mas não deu a mínima, não se preparou, não ficou atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Eles não vão ser pegos de surpresa, não. Entretanto, quando Jesus voltar, eles ficarão envergonhados, porque eles conheceram, eles entenderam, eles até ouviram, eles até assistiram um vídeo assim na internet, ouvindo falar sobre a volta de Jesus. Mas eles não se prepararam, eles ficaram ligados apenas nos acontecimentos ao seu redor e então seguiram a sua vida. De que lado você vai estar quando Jesus voltar? Do lado daqueles que estão preparados ou do lado daqueles que estão despreparados? Você vai estar entre os salvos. O livro de Isaías, no capítulo 25, versículo 9, diz assim que os salvos naquele dia dirão: eis que este é o nosso Deus, eis que este é o nosso Senhor, a quem nós esperávamos, nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
haverá duas reações diferentes, daqueles que estão salvos e daqueles que estão perdidos. É claro que há uma série de outros acontecimentos aqui dentro desse cenário, mas eu digo para você, o fato é, não esteja despreparado quando Jesus voltar. Prepare-se, esse vai ser o maior acontecimento da história e eu quero encontrar com você lá, em nome de Jesus.